matatlântica do Brasil. Ele é também um manancial estratégico para duas das maiores regiões metropolitanas do Brasil, a São Paulo, que é a maior, e de Curitiba, que é a quarta maior. Ou seja, São Paulo e Curitiba já pega a água do Vale do Ribeira. São Paulo tem um plano de que nos próximos 10 anos vai pegar a água do Ribeira. Ele já pega da bacia do Piracicaba, de Minas Gerais. Ele vai pegar a água do Ribeira porque ele precisa de água. E é a única fonte razoavelmente próxima de São Paulo onde tem água disponível. Mas ele é rico não só em riquezas naturais. O Vale do Ribeira tem hoje 88 comunidades quilombolas já tituladas ou reconhecidas ou em processo de reconhecimento. Não por acaso, né? Ou seja, é uma região preservada, uma região onde as comunidades quilombolas de alguma forma conseguiram se ver livre, né, da especulação imobiliária, né, na década de 40, 50, 60, 70, e hoje tem seus direitos territoriais reconhecidos ou em processo de reconhecimento. Tem populações indígenas também, caiçaras, populações ribeirinhas outras, ou seja, é um local de extrema riqueza socioambiental. Só para mostrar isso aqui, o maior corredor de áreas protegidas do sul-sudeste do país está no Vale do Ribeira. Nós temos diversas unidades de conservação, de proteção integral ou de uso sustentável, formando um grande corredor de Mata Atlântica intacta e preservada, que é bastante importante, né, para o país, porque já praticamente não existe mais na Mata Atlântica. Aqui, não sei se conseguem ver ali de trás, mas aqui são algumas das comunidades quilombolas que já estão reconhecidas, com territórios já reconhecidos e titulados, né, no entorno dessas áreas de conservação. Muito bem. Então esse aqui é o mapa do Vale do Ribeira, esse aqui é o limite da bacia, certo? Então áreas protegidas, comunidades quilombolas. E esse é o mapa do Ribeira olhado pelas empresas de mineração. Todos esses pontinhos vermelhos aqui são requerimentos minerários. São pedidos de autorização de pesquisa, são autorizações de pesquisa, são requerimentos de lavra ou concessões de lavra. Então esse é o Vale do Ribeira, aqui está os limites, né, da bacia hidrográfica, e isso é a quantidade de pedidos de interesse minerário. Por que isso acontece? Em parte porque hoje vigora o regime de prioridade. Então na lógica atual, cada uma dessas empresas ou pessoas que vão lá pediram alguma coisa e foi concedido, está em análise, né, mas tem um processo possível. Nesse aspecto, o novo marco de mineração pode resolver. Ou seja, ele acaba com o regime de prioridade e pode dar um pouco mais de lógica, um pouco mais de sentido público a isso aqui. Mas desde que, eu acho que esse é o ponto, desde que todo esse processo de autorização pública que está se prevendo no novo marco de mineração, ou seja, Conselho Nacional de Política Mineral, CPRM, a agência que vão regular e vão levar ao fim e ao cabo a uma licitação de uma jazida mineral, qualquer uma dessas aqui, possíveis, que pode existir por aqui, desde que esse processo tenha dentro de si o valor socioambiental. Leve em conta a dimensão socioambiental, que é algo que não está no marco, mesmo no marco, numa lei marco. Ou seja, uma lei marco, ela poderia e deveria e deve, no nosso ver, trazer isso daí. Então, por exemplo, uma região como essa, maior remanescente de Mata Atlântica, maior remanescente de comunidades quilombolas do estado de São Paulo e do Paraná, área importantíssima de manancial de água, corredor de áreas protegidas. É razoável que essa quantidade de pedidos se transformem algum dia em mineração efetiva? E parece que não é razoável. Ou seja, assim como, digamos, existe a tal da rigidez locacional da mineração, que é real, aqui, isso aqui também é uma rigidez locacional. Nós não temos outra Mata Atlântica no país, nós não temos, para essas comunidades quilombolas que estão há tanto tempo ali, que conseguiram sua titulação, a sua terra também é rígida, é diferente, muito diferente de um fazendeiro que você indeniza e ele sai do Paraná, vai para o Mato Grosso e pode ficar feliz porque ele ganhou um dinheiro aqui e comprou uma terra maior lá e continua produzindo tanto ou mais do que produzia antes. Para uma comunidade quilombola, a terra dele é rígida. Para uma comunidade indígena, a terra dele é rígida. Ele não tem como sair dali. Se ele sair dali, ele deixa de ser o que ele é. E, portanto, a rigidez locacional também existe para populações tradicionais. A rigidez locacional para a produção de água para São Paulo ou para o Paraná também é alta aqui. Portanto, como que a gente resolve isso? Tem uma medida que poderia estar prevista no marco. Zoneamento. Poderíamos fazer um zoneamento mineral ecológico. Ou seja, se aqui tem mineração de ouro, eu tirei essa tabela, mas aqui tem muitos pedidos de ouro, tem outros lugares do Brasil. Essa jazida só existe aqui, mas não só existe aqui no Brasil. Vamos fazer um zoneamento, façamos essa análise.
Uma região como o Vale do Ribeira deveria, num zoneamento mineral ecológico, ser uma região de alta sensibilidade. Já não teríamos essa quantidade de pedidos e possivelmente o órgão mineral já selecionaria muito bem quais são aquelas jazidas específicas que poderiam, que se justifica, mesmo com toda essa sensibilidade ambiental, ser feita aqui. Você permite? Logo depois eu vou dar a prorrogação, como dei para o Marcel 2 minutos, 3 minutos, você vai ter mais ainda. Mas é o seguinte, eu acho oportuno, justamente que você está falando de quilombola, dessa questão, é evidente que tem que se fazer o custo-benefício do país, e aí não tem nem no zoneamento, isso aí é Mata Atlântica, não é só a mata, não é só o estoque, não é só a bioprospecção, tem também a fauna, tem uma porção de coisa, a maneira tradicional como visa o quilombola, mas eu aproveito essa oportunidade, porque dia 2, em 20 cidades brasileiras, vai haver um movimento contra a PEC 215. Essa PEC 215, para aqueles que estão nos ouvindo na internet, nos vendo no programa de televisão da TV Câmara, ela retira do Executivo a possibilidade de fazer novas demarcações de terras indígenas, quilombolas e unidades de conservação. Passa para o Congresso, ou seja, extingue. E não só isso, ela possibilita que as unidades já existentes, que as reservas indígenas já existentes, que as áreas quilombolas já existentes, que elas possam ser diminuídas e até mesmo extintas. O projeto de lei complementar, que também é pior do que a PEC, ele vai direto ao assunto. Então, é só para, acho que é pertinente nesse momento que a gente faça essa lembrança e peça realmente que essa mobilização demonstre ao país que há um engajamento socioambiental nessas questões. Só isso. Muito obrigado, deputado. Agradeço, inclusive, essa lembrança que é importante. Então, para resumir esse ponto aqui, se por um lado o fim do regime de prioridade pode ser uma forma de encaminhar uma solução mais lógica, mais pública, mais estratégica para o país, que não fique no interesse de cada empresa, no interesse individual, isso acho que isso é benéfico para o país, mas se isso não vier acompanhado da dimensão socioambiental, pode ser pior. Porque na hora em que você passa por um processo longo de decisão pública e chega lá na ponta e se por acaso se reproduz algo parecido com isso, a possibilidade de no licenciamento ambiental ou de outro lugar paralisar esse processo é muito baixa. Nós vamos estar gerando uma bomba em cima dos órgãos ambientais que eles não têm como resolver. Então, penso eu que mesmo numa lei marco, a previsão de um zoneamento mineral ecológico é algo que é perfeitamente possível, sem precisar entrar em detalhes, a agência poderia detalhar, né, depois, junto com órgãos ambientais, quais são os critérios, quais são as formas, prazos e tudo mais, mas a previsão está lá. E toda a decisão do CNPM já seria feita tendo como base um mapa de uma relação custo-benefício, olhando o Brasil inteiro, levando em consideração as jazidas e os interesses socioambientais do país. Eu pediria, por favor, que eu sou advogado, tenho uma dificuldade de trabalhar com PowerPoint assim. Eu queria mostrar essa imagem aqui para vocês. Isso aqui é lá no Vale do Ribeira. Isso aqui são comunidades quilombolas. Aqui, aqui, aqui. Isso que está em vermelho são interesses minerários, né? Um nome genérico para requerimentos de pesquisa, autorizações de pesquisa, requerimentos de lavra ou concessões de lavra. Podemos ver aqui que essa comunidade quilombola, essa comunidade quilombola, essa comunidade quilombola estão inteiramente requeridas para fins de mineração. 100%. Essa outra aqui tem algumas partes, eu fiz uma seleção de um zoom, tem outros casos aqui no Vale do Ribeira, em outros lugares do país, muito semelhantes a esse. Diferentemente de terras indígenas, que a Constituição exige uma lei específica, não há lei específica para mineração em terras quilombolas. É esse código que tratará ou não tratará. A priori é possível, porque a utilidade pública, inclusive se sobrepondo à lei da Mata Atlântica e se sobrepondo ao Código Florestal. É razoável que isso aconteça, ou seja, é razoável que essa comunidade viva, né, a sua vida inteira, achando que pode ser que um dia tudo isso aqui se transforme em mineração? É possível, é razoável que possa se minerar em 100%, 80%, 90% de uma comunidade quilombola, dado o fato de que essa região que eles estão, nesse caso aqui, há séculos,
e que não tem previsão de irem para outro lugar, isso tem que estar previsto na legislação. Tem que estar previsto na lei, mesmo na lei marco, que é direito dessas comunidades, aliás, como estabelece a Convenção 69 do OIT, de decidir sobre isso. Se a jazida tem rigidez locacional, o direito territorial dessas comunidades também. Elas têm o direito, assegurado na Convenção 69, de decidir sobre isso. Ah, mas então já está na Convenção 69, não precisa estar na lei? Lógico que tem que estar. A Convenção existe justamente para que as leis nacionais a vão reproduzindo. Então, esses casos aqui, ou mesmo esse caso aqui, onde a mineração está em todo o entorno dela, é óbvio que eles têm que ter o direito de se manifestar sobre isso. Quero ou não quero, em que condições, como eu posso. Né? Você não pode estar apenas na mão do Estado, do DNPM, para os melhores técnicos que tenham no DNPM, ou Agência Nacional de Mineração, para decidir o que vai acontecer com a vida dessas pessoas daqui. Isso é um direito assegurado, mas é um direito que tem que estar explícito na lei. Isso não está, tem que estar. O direito das comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais de se manifestarem sobre a mineração dentro de suas terras ou no entorno imediato, já que, como muito bem foi colocado, a mineração não gera impacto só dentro da área de cava, mas também no seu entorno. Pode voltar para a apresentação, por favor? Bom, isso aqui é o Alto Vale do Ribeira, com as comunidades quilombolas e a quantidade de processos aqui já divididos por fases, né, ali na região. Isso aqui me traz outra questão que o representante Ibama colocou, que é uma preocupação grande nossa também, que é como que o licenciamento ambiental vai estar dentro do processo de aprovação mineral. Isso não está explicitado e pode trazer muitos problemas. Ou seja, penso eu que no próprio marco você deveria ter um ponto, o local aonde o licenciamento ambiental vai ser feito. Hoje, né, fazendo um resumo aqui para todos, nós vamos ter um processo em que a CPRM vai fazer um processo de identificação de jazidas, me parece que mais acurado do que é hoje, de forma inclusive a identificar jazidas com alguma viabilidade, né, clara, que possa ir a leilão, possa ir a licitação. Vai ser feita uma licitação, haverão concorrentes que apresentarão propostas com base naquele processo, né, original que a CPRM identificou uma jazida viável. Feito propostas ao leilão, ganha-se uma proposta, vai ser feito um contrato de 30 a 40 anos, renovável por mais um tempo equivalente. Né? Quem ganhar isso daí vai fazer a pesquisa e depois, se identificado que de fato há viabilidade e como vai ser feita a exploração mineral. E não há previsão de onde vai estar o licenciamento ambiental. O mais provável, me parece, lendo do jeito que está lá, é que ele vai ser ao fim disso aí. Uma vez feito o contrato de concessão, vai ser feita a licença ambiental, uma vez feita a pesquisa, que é como é feito hoje. Só que aí nós vamos gerar uma pressão gigantesca no órgão ambiental, porque você já passou por uma série de fases dentro do Estado, você já tem um interessado que já conseguiu empréstimo, apresentou uma caução, já tem interesse, já gastou dinheiro, né? Ganhou uma licitação pública, chancelada pelo Estado, e depois um órgão ambiental que não será o IBAMA em regra, ou seja, a grande imensa maioria dos licenciamentos de mineração no Brasil não são feitos pelo IBAMA, são feitos pelos órgãos estaduais. O órgão estadual vai ter que avaliar isso daí e falar, mas aqui não pode, me desculpa, porque você está numa área de manancial, numa área importante, e aqui não vai ser possível. Ou vai ter que ser de uma outra forma, porque o licenciamento ambiental pode fazer isso, não precisa dizer só sim ou não, mas pode dizer o como, principalmente ele diz o como. E ao alterar a forma como vai ser explorada, que pode afetar a quantidade de minério que vai ser extraída, o tempo que ele vai ser extraído, as técnicas utilizadas, você está alterando inclusive as condições econômico-financeiras que foram submetidas à licitação, foram submetidas a leilão. Nós temos que resolver isso. Não podemos deixar o licenciamento no final, porque a pressão vai ser gigantesca sobre os órgãos ambientais, e isso pode alterar muito a forma como vai ser feito o leilão. Então, no nosso entender, deveria estar previsto na lei que esse licenciamento ele é feito, digamos assim, depois que a CPRM já fez a sua análise, obviamente, mas antes da licitação. E talvez para isso tivéssemos que quebrar o momento, ou seja, o pacote que está sob concessão em dois momentos. Talvez seja necessário quebrar a fase da pesquisa anterior, porque também não é possível se fazer, né, eu estava conversando aqui com um companheiro do IBAMA antes, não é possível se fazer um licenciamento bem feito sem ter uma pesquisa pronta.
né? Você tem que ter a pesquisa, aquela que vai dimensionar, inclusive, os impactos ambientais, que o licenciamento vai depois poder dizer se são altos, pequenos, como é, como que não é, né? Então, talvez a pesquisa possa ser feita antes, o licenciamento antes do momento do leilão. Ou seja, assim como nos outros modelos que o próprio MME já fez e foi citado aqui, que acho que são corretos nesse aspecto, ou seja, para o petróleo só se vai para o petróleo quando você já tem a viabilidade ambiental daquele poço. Para a hidrelétrica só é feita a concessão daquele potencial hidrelétrico quando a licença ambiental prévia, ou seja, a viabilidade ambiental já foi atestada. Por que vamos fazer diferente aqui? Acredito que tem que ser da mesma forma, que é uma forma correta que nós evoluímos nisso. Então, mas para tanto é necessário ter pesquisa. E se feito isso, quando for feito o contrato de concessão, o contrato de concessão pode e deve, isso deve estar na lei, prever as condições ambientais. Ou seja, se ele tem obrigações do ponto de vista pecuniário com o Estado, obrigações do ponto de vista de exploração, se tem obrigações com as comunidades do entorno, tem que ter as obrigações ambientais também, previstas no seu contrato de concessão pelos próximos 40 anos. Que deve, e aí eu vou finalizar aqui, que deve também trazer algumas questões relativas à segurança ambiental. Então, não só deveria ser obrigatório, isso parece que sim está no projeto, de forma genérica, né? Uma caução para o fechamento de minas, que isso é uma coisa extremamente grave no Brasil. A quantidade de minas abandonadas que nós temos hoje é muito grande, não só de um passado remoto, mas de um passado recente também. Nós temos, inclusive, um problema jurídico hoje, né, que é o que é o esgotamento da mina. Ela se esgota quando acaba o minério, ou ela se esgota quando já não é mais viável para aquela empresa retirar o minério. Né, e como isso varia de acordo com o preço do minério, às vezes não é viável hoje, pode ser viável depois, então se adia ad eternum o fechamento da mina. Mas para alguns tipos de mineração, que são os tipos mais impactantes, ouro, chumbo, cobre, bauxita, né, que não só pela quantidade de volume escavado, mas pelo próprio processo de transformação dele, de separação, que usa produtos tóxicos, que portanto tem, né, para quem conhece mineração, tem grandes barragens de rejeitos que ficam ali, né, anos, décadas, ameaçando se qualquer dia cair, se não tiver um bom controle. É fundamental ter um seguro ambiental. A licitação deveria exigir para esse tipo de mineração, sobretudo em áreas sensíveis, que qualquer um que ganhe aquela jazida seja obrigado a contratar um seguro ambiental. Por quê? Por duas razões. A primeira é que se houver o acidente que ninguém quer, haverá recursos suficientes para poder cobrir os prejuízos que muitas vezes aquela empresa não vai conseguir cobrir, sobretudo porque a grande parte, né, dos rejeitos tóxicos vão estar mais ao fim do processo de mineração, quando a empresa já não tem mais tanto capital e tanto interesse. Mas, sobretudo, e qualquer um que milita na área ambiental sabe disso, nós não queremos o acidente, queremos que não haja o acidente. Sabemos que o DNPM, que a agência, eu não sei bem como vai ser essa divisão, vão fiscalizar, né, mas sabemos que essa fiscalização hoje é falha, não acredito que vai se melhorar, né, substancialmente daqui para o futuro. A seguradora ambiental vai ser a maior interessada em que não tenha um acidente. Ela vai ser o principal fiscal de se aquela empresa vai estar cumprindo com todos os requisitos estipulados na licença e nas normas técnicas de mineração para que não haja um acidente, porque é o patrimônio dela, daquela seguradora, que está em risco. E, portanto, ela será um importante auxiliar, né, nos órgãos de fiscalização ambiental, nos órgãos de fiscalização mineral, para que não haja o acidente ambiental. Meu tempo já acabou, acho que é isso, nós podemos conversar, fico à disposição, obrigado. Obrigado, Raul Vale. Bem, nossos expositores já fizeram a sua parte, agora nós vamos direto aos deputados inscritos. Primeiro, a deputada Janete Capiberibe. Senhor presidente, deputado... presidente, deputado Ivan Valente, senhores que representam a União, o governo federal, as instituições do movimento social, eu quero, em primeiro lugar, dizer que essa é uma primeira reunião nessa casa aonde é ouvida a sociedade civil organizada. E isso é muito importante, porque nos traz um contraponto ao que está estabelecido aí como a definição do novo marco regulatório da mineração,
no nosso país. Eu tive a oportunidade de participar da audiência onde o ministro de Minas e Energia, Lobão, fez a sua exposição e tudo estava muito bem preparado já. E agora, nessa reunião, nessa reunião de audiência pública, nós vemos que foi apresentado um bloco de emendas necessárias para se observar a questão socioambiental nesse projeto. Naquela primeira reunião, o senhor participou, deputado Ivan Valente, foi manifestado pela maioria dos parlamentares que estavam ali a retirada da urgência para a tramitação dessa lei. E foi retirada a urgência, mas ela está aí, a previsão da sua votação é para o dia 15 do próximo mês. É como se tivesse continuado a urgência. E eu até me atrevo a fazer uma comparação aqui, dessa retirada, dessa forma, da urgência do projeto, na comissão especial, a o que o consultor do IBASE, Carlos Bittencourt, colocava aqui, que, segundo o modelo eleitoral vigente no nosso país, tanto nos partidos políticos, que a gente quer que aconteça uma reforma eleitoral e ela não acontece. Ontem estávamos debatendo aí a votação de uma mini-reforma. A cada eleição acontece isso aqui dentro e não se vota efetivamente uma reforma eleitoral e que está relacionada com o que o Carlos Bittencourt coloca aí, sobre a composição da comissão especial, como se deu a eleição desses parlamentares, qual é o compromisso com a população brasileira que os parlamentares que compõem a comissão especial, e principalmente presidência e relatoria, têm. Isso aconteceu quando da tramitação do Código Florestal nesta casa também. A aprovação, apesar dos vários debates promovidos, e principalmente pela Comissão de Meio Ambiente, nós temos que admitir, o deputado Sarney Filho, ele provoca, ele promove o debate sobre a questão ambiental e que é importante para a população brasileira. Uma preocupação que eu trago aqui assim, a necessidade urgente que o governo brasileiro mude o modelo de desenvolvimento, porque em nome do desenvolvimentismo estão aí vários males que a população brasileira, a população da região amazônica, que é 60% do território brasileiro, viverá, e aí está na comissão especial que debate a mineração em terra indígena, caminhando, eu acredito até que está caminhando para e passo com a tramitação do Código da Mineração, e aí já vai ficar tudo resolvido. A maior parte das terras na região amazônica, a maior parte, aliás, das comunidades indígenas no nosso país, ela está na região amazônica. É muito preocupante, meu jovem coordenador de mineração, aí, obras civis do IBAMA, o Marcel Stener, aí, vocês que representam o governo. Então, a exportação de natureza, ela continua, e ela vem sendo chancelada pela aprovação de um Código Florestal e que agora caminha para a aprovação de um Código da Mineração. Eu tenho umas perguntas, umas questões que eu quero colocar aí para a mesa. Como ficam as áreas sobre as quais incidem requerimentos para atividade minerária? Vão ser disponibilizadas para licitação? Vão ser distribuídas por ordem de pedido de requerimento? E aí eu quero colocar aqui uma informação que eu obtive essa informação essa semana e me assustou
né? O Ministério Público Federal constatou 500 requerimentos de mineração ao DNPM em terras indígenas no Amapá, o extremo norte do Brasil. Ali não existe conflito. O advogado do ISA, o Raul, sabe que é tranquila a questão da demarcação de terra, né, de indígenas, não só no Amapá, mas a fronteira, o norte do Pará, o parque de Tumucumate. E aí, aí eu vejo 500 requerimentos de mineração ao DNPM, determinando, e o Ministério Público, provisoriamente, determinou a imediata suspensão de qualquer autorização. Eu não sei se vocês têm informação sobre isso, eu gostaria de saber mais, né? E pergunto, o governo considerou a incidência de exploração de minérios em terras indígenas ao estabelecer tal meta de crescimento, mesmo sem ter ainda legislação que regulamente tal atividade? Qual a posição do governo brasileiro com relação a este fato? O governo brasileiro prevê investimentos na infraestrutura de usinagem para processamento dos minérios, agregando-lhes valor em vez de exportá-los apenas como commodities? Quais os avanços do novo marco da mineração que tramita nessa casa apresenta acerca da responsabilidade social da atividade minerária? E essa é uma pergunta para o governo, como forma de promover o desenvolvimento, a evolução dos indicadores sociais e a inclusão das comunidades onde operam tais empresas. Como as comunidades vão opinar a Convenção 169, da qual o Brasil é signatário, e que, em debates sobre o projeto 1610 da mineração em terra indígena, há a insistência de que os indígenas, os quilombolas, não sejam, as comunidades tradicionais não sejam ouvidas. Ela encontra-se paralisada, inclusive, eu acho que foi um refluxo estratégico que foi feito agora, né, em função desse aceleramento da tramitação do marco regulatório da mineração no nosso país. E sobre leilão, como ficam as pequenas empresas no leilão diante da ofensiva econômica dos grandes grupos econômicos? Essa pergunta é para o governo também. Eu quero, deputado Ivan Valente, dizer que nós devemos, na Comissão de Meio Ambiente, nós que representamos em várias frentes nessa casa, a população brasileira, aquela população que está mais fragilizada, mais exposta a sofrer os impactos de uma decisão que venha a ser tomada pelo Congresso Nacional e que suas vidas está aí contida, não é, de que nós tomemos o pacote do movimento social que foi apresentado. É outro pacote, diferente do governo brasileiro. E comecemos o debate em várias frentes que nós participamos nessa casa, na frente dos direitos humanos, em que se transformou a Comissão dos Direitos Humanos dessa casa, na frente de parlamentar de apoio aos povos indígenas, enfim. Nesse momento, eu me preocupo muitíssimo, porque eu venho de um estado, o Amapá, onde uma empresa minerária, durante 50 anos, explorou o minério de manganês naquele estado, que hoje é o município que foi criado da Serra do Navio, e onde a população local, inclusive os povos indígenas do Ayampi, Raul, você conhece, você sabe, foram prejudicados, né, pela mineração, da forma como se deu, feita pelo grupo Bethlehem Steel, a empresa ICOME, de mineração do manganês, que foi exportado para o mundo inteiro e depois de 50 anos abandonado, e daí a necessidade da criação do zoneamento mineral
aí para nós podermos colocar a dimensão socioambiental também para que nós transmitamos para a população brasileira o que vai acontecer no nosso país e principalmente na Amazônia relacionado com esse novo marco regulatório que está sendo definido nesta casa. Eu vivi o impacto. Essa empresa, ela instalou uma cidade aí com 3 classes sociais diferentes: vila primária, vila intermediária e staff. E depois abandonou. Eu fui menina da vila primária e que via a divisão de classes fisicamente presente ali, onde num supermercado comum para as 3 vilas, né, primária, intermediária e staff, as crianças da primária sofriam vendo no lado do seu carrinho no supermercado, isso em 67, 68, com o carro cheio de uva, maçã, filé, e o meu carrinho de filha de um cozinheiro aí, dessa empresa, aí só entrava pão, os miúdos, como se diz, resultado da matança do gado para consumo, né? E, assim, uma violência muito grande. A minha preocupação é que o povo brasileiro, as populações tradicionais que estão aí, onde vai acontecer essa mineração, continuem passando pelo que eu passei, quando eu tinha 7 anos de idade. Obrigada.